Peço que os irmãos abram em João 10, por favor. Em nome de Jesus. Tu és grande, tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Presença maravilhosa, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, sua Bíblia está fácil. João 10, no versículo 10. É uma palavra muito conhecida. Fala do Senhor. Ele me trouxe. Ontem nós passamos uma tarde maravilhosa, eu e minha esposa, quando fizemos o Dia da Família. E fomos ao cinema ver um filme. Enquanto assistiam, a minha esposa perguntava: você está viajando? Eu estou viajando sim, porque Deus estava instruindo no meu coração em relação a algumas coisas. E a instrução parece que continua em casa com ela, porque ela se separou para a oração também. E vamos falar um pouco disso hoje. João 10, no versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E o Senhor fala assim: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, Jesus. Mas por que você já começa falando, no primeiro trecho, você já começa falando do inimigo das nossas almas? Primeiro, para citar o propósito que ele fez. O propósito que ele tem nessa terra, que é apenas destruir seus sonhos, matar vidas, matar sonhos, acabar com a nossa paz, nos deixar numa condição tal que pareçamos derrotados. Ele veio para isso. Só que o Senhor nessa noite já começa prometendo para mim e para você que Ele veio para nos dar vida e a dar em abundância. Mas o que é vida abundante? Vida abundante não é termos bens, não é termos, um monte de carros, não é isso. Ter vida abundante em Deus é nós termos a graça dele sendo derramada sobre nós. E o que é graça? A graça é favor imerecido. Porque nenhum de nós merece a graça do Senhor, mas Ele derrama por amar a nós. Além disso, nós estamos num momento tal que eu estava conversando com algumas pessoas nesses dias e olhando, o mundo parece, a cada dia mais estranho, a cada dia mais perdido. Falava esse amigo meu, eu falei: sim, mas está se cumprindo tudo aquilo que as Escrituras tanto falam a respeito da vinda do Senhor, que chegariam tempos difíceis, as pessoas esfriariam, tem situações, pais matando filhos e assim por diante. Tudo isso está escrito na palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, por que isso tem acontecido a cada dia de forma mais rápida? Porque, muito simples, hoje, a maioria dos ataques é feito contra as famílias. Mas por que alcançar as famílias? Muito simples. Porque normalmente quando você alcança um ente familiar, você não destrói apenas a vida do esposo, da esposa, mas também dos filhos. Eu, inclusive, converso muito disso com as pessoas quando vão no meu local de trabalho. Quando eu converso com elas a respeito dos divórcios, para a glória de Deus, muitas vezes não acontecem esses divórcios, pela graça de Deus. Mas o que nós observamos? O problema vem, as pessoas não se atentam aos sinais dos problemas que estão chegando, ao mesmo tempo se deixam levar por aquilo que o inimigo nos oferece, porque, lógico, os prazeres que vêm do mundo, aquilo que o inimigo oferece, realmente é prazeroso, é agradável no primeiro momento, e assim ele vai criando laços, vai entrando, vai se escondendo no meio, até chegar num ponto onde a coisa explode, vem a vergonha, vem a destruição. Os filhos dessas famílias, vendo pais nessa situação, principalmente pais cristãos, como eu já ouvi algumas vezes, filhos que falam: mas espera aí, mas a igreja não segurou meu pai e mãe juntos, por que eu vou querer estar na igreja? Por que eu vou querer, esse Deus? E assim Satanás vai destruindo as relações familiares, e não só isso, mas também criando situações para que pessoas
não apenas deixe de se relacionar com a família, mas também procure outros tipos de relacionamentos, como os relacionamentos homossexuais, por exemplo. Mas por quê? Porque muitas vezes não encontra confiança no modelo familiar, a mãe, o pai, e procura outro tipo de relacionamento fora. O inimigo, logicamente, envia outros tipos de amores para tentar confortar, mas são amores que levam à destruição. Pastor, mas aonde você quer chegar com tudo isso? É muito simples. A importância de nós nos atentarmos a tudo aquilo que está acontecendo, os sinais que vêm se chegando. Nessa noite nós começamos o culto com uma palavra, onde o Senhor falava para nós clamarmos a Ele, nós buscarmos a Ele. Mas por que, pura e simplesmente, a todo tempo o cristão vira e fala, mas por que buscar tanto esse Deus? Se fala-se que Ele está em todos os lugares, Ele está vendo todas as coisas, onde eu abrir a boca Ele já sabe o que eu preciso. Sim, Ele sabe tudo isso. Mas a importância, nesse caso em particular, é a relação de dependência. A relação de um filho que vem buscar algo que necessita do pai, e o pai tem o prazer de atender este filho. Eu peço que vocês abram em Tiago. Tá? Nós vamos ler um pequeno trecho. A importância do porquê clamar ao Senhor. Tiago capítulo 4, os versículos 7 e 8. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa noite, Tiago, os versículos 7 e 8. Capítulo 4. Amém. A palavra começa dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu vou parar aqui, inicialmente. Olha só, nós começamos com a palavra aonde o Senhor via o salmista clamando a ele. Mas por que o salmista clamava? O salmista clamava porque ele sabia, primeiro, para quem ele pedia. Segundo, porque ele sabia quem poderia resolver os problemas dele. E mais uma vez, aqui o Senhor fala para nós nos sujeitarmos a Ele, nós buscarmos depender dEle. Mas para quê? Mas, poxa, muitas vezes as pessoas, mas que Deus é esse? Um Deus duro, um Deus que nós temos que nos humilhar, um Deus que nós temos... Isso fala justamente do amor dEle, porque a nossa natureza, a natureza humana, ela fala de uma independência das coisas do reino. Só que veja bem, quando nós buscamos viver de forma independente de Deus, nós ficamos vulneráveis a tudo aquilo que o inimigo tem de destruições, de lutas, de problemas. Se nós vamos falar aqui, vamos ficar a noite inteira falando de diversos tipos de problema. E nessa noite o Senhor quer nos atentar justamente à importância de nos achegarmos a Ele. Nós temos comunhão com Ele. Porque da mesma forma que lá no Éden o Senhor buscava relacionamento com Adão, você fala de intimidade, você fala de busca. Ele está querendo isso nessa noite também de mim e de vocês. Ele está querendo que nós venhamos ter um tempo de separação, um tempo de consagração. Porque veja bem, desde o início o Senhor tem falado em relação a abençoar, em relação a guardar, em relação a proteger os louvores. Falou também na palavra inicial. Só que veja bem, nós estamos aqui. O inimigo também sabe tudo o que acontece aqui, ele sabe as bênçãos que cada um tem separado para a sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida, ele também sabe. E o que ele busca todo tempo é te afastar disso, afastar daquilo que o Senhor prometeu. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem uma promessa que Deus fez no coração. Minimamente uma. Talvez várias. Só que logicamente ele não quer que você viva nenhuma delas. Ele quer que você viva em luta, em aflição. Só que o Senhor, na palavra inicial, te promete. Eu prometo a vocês o que? Vida e vida em abundância. Isso fala do derramar da graça dele nessa noite. E justamente por isso a importância de nós estarmos buscando o Senhor a todo tempo, conversando com Ele e, logicamente, resistindo àquilo que o inimigo tem de propósito para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, pois tu és grande, tu és digno, Senhor. Aleluia.
Os irmãos abrirem também, em nome de Jesus, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Jesus, grande, tu és grande, papai. Louvado seja o teu santo nome, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa noite eu te chamo de uma separação, um tempo especial com Ele. A palavra começa assim. Deixa eu me encontrar. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 6 e 7. No final da Bíblia. No Novo Testamento, antes de 1 João, pouco antes de Judas, depois de Tiago. Amém. Mais uma vez o Senhor chama nós, olha só, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Olha só, aquilo que o mundo, muitas vezes escutamos, fala assim, os humilhados serão exaltados. Não, não é bem assim. A humilhação fala assim, humilhai-vos perante o Senhor, para que no tempo certo Ele possa derramar a promessa, a bênção na minha e na sua vida. Então a importância de nós sim mostrarmos essa humilhação fala de dependermos única e exclusivamente do nosso Senhor. E olha só, porque toda vez que você, é natural, nós nos colocamos na condição de dependermos do Senhor, vem o medo, vem a preocupação, porque o inimigo aflige mesmo. Tipo, vem cá, você vai esperar, isso vai acontecer. Você não sabe nem se vai acontecer, você não sabe se você vai conseguir, você não vai conseguir isso aí. E entre o medo, entre o desespero, entre a luta, a dificuldade, só que aí no 7, olha só a receita para isso não acontecer. Lançando sobre Ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade. Mas por quê? Porque Ele tem que cuidar de vós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele não permite que nada, nem coisa alguma falte na minha vida, nem na sua. Aquilo que é necessário, o Senhor provém para mim e para a sua vida. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele lança sobre mim, sobre você, é o desespero, é a aflição, é a preocupação. E ao mesmo tempo que nós entramos nessa situação, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de conversar com o Senhor. A pergunta que eu faço para cada um aqui, não precisa responder, é que for íntimo. Perguntar aqui, quanto tempo nós temos separado de consagração para o Senhor? Pararmos, orarmos a Ele e conversarmos. Mas por que isso? Primeiro, para relacionamento com Deus. Segundo, para que enquanto nós conversamos com Ele, Ele acalma o nosso coração. Porque enquanto estamos conversando com Deus, Ele nos devolve em paz, Ele nos devolve em direção, Ele nos devolve em instrução. Ao mesmo tempo que Ele devolve dessa forma, Ele também vai nos dando direção para que nós possamos fugir das armadilhas do inimigo. E não são poucas durante o dia. Nós vamos pensar aqui quantas armadilhas que nós sabemos, nós evitamos durante o dia. Fora aquelas que nós não sabemos que o Senhor nos livrou, que o Senhor teve misericórdia de nós. Mas é justamente por isso a importância de como a palavra fala, andai em espírito. Mas que andar em espírito é esse? Andar em espírito de oração, andar em espírito de consagração, andar em espírito de busca. É aquela velha história, tua boca fala do que o teu coração está cheio. Se você se encher da palavra do Senhor, você vai falar de vida. Mas se você buscar as coisas lá de fora, infelizmente você vai falar do mundo. Infelizmente, quem vai te governar vai ser o mundo. Infelizmente, você vai ser afligido e vai andar numa vida de derrota. Infelizmente. Todos nós aqui, sem exceção, nós já passamos por diversas lutas, por diversos problemas, fomos açoitados pelo mundo. Mas por quê? Porque em um dado momento nos afastamos, em um dado momento nós demos ouvido para o que acontece lá fora. É aquela palavra de Pedro que sempre volta para nós. Um momento em que caminhar pelas águas e depois um momento onde ele afundou. Mas por quê? Porque ele olhou para o vento das aflições, olhou para o vento da luta, olhou para o vento da dificuldade. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, para de olhar à volta. O que está à sua volta
volta não serve para você. O que está à sua volta aí não é o que eu tenho para você de promessa. Eu tenho tantas coisas para você, eu tenho promessas para cumprir na sua vida. Eu tenho bênçãos para te entregar, mas olha comigo, conversa comigo. Vem ter um tempo comigo. Há um trecho da palavra do Senhor que fala assim, que o princípio do orar em secreto. Vamos pensar nesse trecho. Se nós pensarmos nesse trecho, quando o Senhor fala para orar em secreto, nós imaginamos entrar no quarto e ficar ali separado. O nome desse livro que nós estamos ler hoje chama-se Quarto de Guerra. Mas por quê? Porque naquele quarto, aquela mulher se separava para orar e lutar contra o inimigo. Clamar ao Senhor. Mas por quê? Primeiro, porque você naquele momento ali não vai ter nada nem coisa alguma que te atrapalhe. Segundo, porque ali é só você e Deus. Você vai estar baixando o volume de todos os problemas, todas as dificuldades, dando o devido tamanho com os problemas. Mas você não sabe por onde eu passo. Eu não sei. Mas, independente do problema, grande é Deus. Grande é Deus. Os problemas são pequenos. E Ele é aquele que pode resolver. Ele é aquele que pode apagar. Ele é aquele que pode mudar histórias. Ele é grande. É justamente o que o inimigo não quer que nem eu nem você façamos. Ele apresenta ainda problemas, uma fatura grande de cartão de crédito que não conseguimos pagar, ou de repente ainda algo que possa faltar na nossa prateleira, ou ainda de repente uma nota ruim na faculdade. Não sei qual é o problema. Estou falando de coisas simples, pequenas, triviais. Mas através de todas elas, o inimigo tenta afligir a mim e você, para que nós deixemos de olhar para Jesus, para que nós venhamos a glorificar o inimigo, para que nós simplesmente nos venhamos nos distrair de tudo que acontece à nossa volta e o pecado entra na nossa casa. O problema entra na nossa casa, a maldição entra na nossa casa. E falando em maldição, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque veja bem, o Senhor fala para nós, escolha a sua bênção. Mas por quê? Porque veja bem, são dois caminhos, bênção e maldição. Quando nós, dependendo do caminho que nós escolhemos, gera frutos. Abençoados ou frutos que não são abençoados. Pensando nisso, o Senhor deixou claro na palavra dele, onde ele falava: se você for abençoado, se você for uma família, se você for de uma geração em que você é abençoado, não apenas você, mas abençoarei por 4 gerações. Em compensação, se você escolher outro caminho, serão malditas 1000 gerações. E é justamente isso que o inimigo tenta fazer. Quantas vezes nós falamos, poxa, mas a pessoa tal, a mãe da pessoa tal, a avó da pessoa tal, viviam a mesma história. E muitas vezes, nossos filhos, nossos netos, vivem, mas ele está vivendo a mesma história que o pai dele viveu. Sim, porque muitas vezes, o repetir da história, porque infelizmente houveram escolhas erradas, foram escolhas que não agradavam ao Senhor, e a maldição entrou sobre a vida dele. E é isso que o inimigo tenta a todo tempo, para que ele mantenha pessoas escravizadas, pessoas presas em laço, pessoas presas em luta. Só que nessa noite, ele nos chama para que nós venhamos estar atentos a tudo isso, que nós venhamos ter esse tempo de separação. Não precisa abrir agora, eu vou ler um trecho aqui, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, fala assim: e se o meu povo, é o Senhor dizendo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, falamos aqui no começo, eu vou repetir. Quantas vezes o inimigo chega para mim e para você e fala assim: não adianta você orar a Deus porque você fez isso, você fez aquilo, o seu pecado Deus não vai ouvir. Não adianta você fazer isso porque Deus não vai te escutar. Ou ainda, o teu tempo já foi, você não vai conseguir mais nada, isso aí já esquece, isso aí morreu. Quantas vezes? Eu já passei por isso, vocês também imagino já passaram por isso. Só que, mais uma vez, o Senhor fala para mim e para você: se nós buscarmos ao Senhor, Ele está de ouvidos abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Agora, vai
pensando um minutinho aí no problema que você tem, na luta que você tem, na dificuldade que você tem. O inimigo tem falado ao seu coração que você não vai conseguir. O inimigo tem falado ao seu coração que não tem mais jeito para você. Pois então, nessa noite, olha para ele e fala: o meu Deus, ele está ouvindo aqui todo o clamor que eu fizer a ele. Não adianta você tentar oprimir a minha mente, porque a minha mente, quem manda, quem fala, quem escuta é o Senhor Jesus. Só que desde que nós venhamos a clamar ao Senhor. Por isso a necessidade. Quando chegar naquele momento onde nós não tenhamos palavras para falar, esse é o momento para dobrar o joelho e chorar. Se você não consegue, grite ao Senhor, sabe? Expresse algo ao Senhor para que Ele possa entrar com providência sobre a sua vida. É necessário. Por quê? Porque isso fala, mais uma vez, da dependência, de você procurar com aquele que pode resolver o teu problema. E ao mesmo tempo, quando você faz isso, você está dando um chute na boca de Satanás. Esse maldito que tenta prender a minha vida, tenta prender a sua vida, tenta amaldiçoar as nossas vidas. Só que essa noite, esse mesmo Senhor, que desde o início tem tocado, tem visitado, está falando aqui, está pronto a ouvir o meu e o seu clamor, Ele apenas quer uma coisa de você, a mesma coisa que Ele queria de Adão, a mesma coisa que Ele queria de Eva, uma conversa face a face, um tempo de separação, um tempo de consagração. Talvez possamos falar assim: mas você não faz ideia do deserto que eu estou vivendo, você não faz ideia da luta que eu estou vivendo. Tá, tudo bem. Então aproveite esse momento de deserto, que deserto é lugar de você ficar sozinho, só você e Deus. Pega esse momento, joga o joelho no chão, chora para Ele tudo que você tem que chorar, fala para Ele tudo que você precisa, fala aquilo que você não consegue, e nesse momento, faça aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Tira a mão. Fala: Senhor, o Senhor sabe que eu não consegui até aqui. O Senhor sabe que infelizmente eu tentei, eu sei que não foi certo, mas eu tentei, porque eu não consegui confiar, eu não consegui, sabe, me desesperei. E não é vergonha falar isso. Eu já passei isso, eu creio que todos já passaram. Não é vergonha falar isso. Fala: Senhor, infelizmente me desesperei. Só que, Senhor, eu estou aqui, arrependido do que eu fiz. Entra com provisão, muda a minha história, quebra essa maldição, quebra essa luta. Traga um fato novo, traga o sobrenatural sobre a minha vida. É esse tipo de clamor que o Senhor espera de mim e de você. Eu vou repetir mais uma vez aquele mesmo trecho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face. Agora, a chave é se converter dos seus maus caminhos. Isso fala de arrependimento dos todos. Ano novo sempre fala de vivermos uma nova história. Todo mundo fala feliz ano novo, porque você vai ter um ano novo maravilhoso. Te desejo isso, te desejo aquilo. Só que para que nós possamos viver esse ano novo, é necessário que nós venhamos fazer escolhas novas. Princípio de semeadura e colheita. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. Então, nessa noite, que nós possamos semear algo novo. Não só a nossa vida, porque a partir do momento em que nós trazemos o princípio de orar, o princípio de nos consagrar, o princípio de nos separar, nós estamos zelando por nossa vida, zelando por nossa família, zelando por aqueles que nós amamos, até mesmo por aqueles que estão próximos. Porque quando Deus abençoa, Ele não abençoa só a mim, Ele abençoa quem está à nossa volta. Quando nós estamos cheios da vida de Deus, as pessoas à nossa volta olham para nós e veem algo diferente. É assim. Às vezes chegam para mim, para você e perguntam: vem cá, ei, olha por mim. Ó, está acontecendo tal coisa, olha por mim. Irmão, eu vi essa palavra aqui, ó. Você entende isso? Mas por que te procuram? Porque estão vendo algo diferente da parte do Senhor. Só que para isso possa acontecer, para que o brilho do Senhor possa
ser nítido àqueles que estão lá fora, inclusive ao inimigo, é necessário nós, nesse princípio de ano, para que possamos chegar ao final dele e dizer: valeu a pena, esse foi um ano diferente, esse foi um ano onde eu vivi uma nova história do Senhor. Separar para um período de consagração, de separação, para podermos ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes escuto, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca, recebi uma instrução. Você nunca fez isso? Está na hora de você começar a sentar e conversar com Ele aqui dentro. Está na hora de você sentar e se separar um cantinho. Separa um canto da sua casa, seja no banheiro, seja no quarto, seja à noite, mas para estar você e Deus, para que Ele possa falar contigo. E Ele quer tanto falar conosco. É só o que Ele pede: um tempo de separação para Ele. Nós damos tanto tempo para tantas coisas aí fora, tantas coisas que nós precisamos realmente, mas temos que separar sim um tempo para aquele que nos abençoa, aquele que nos livra, aquele que nos protege. Nesse filme que nós vimos ontem, essa senhora, e foi uma das coisas que me chamou a atenção maravilhosamente dele. Ela, nas paredes do quarto dela, ela tinha lá princípios de oração, os versículos. Tinha ali também pessoas que ela colocava para orar. Fulano, Ciclano, Beltrano. Em cada um deles ali, os propósitos à volta. Todos nós aqui temos sonhos, temos projetos. Muitas vezes colocamos no papel diversos projetos aí. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu tenho que fazer aquilo outro. Mas entre esses projetos tem que estar sim um caderno de oração, um algo separado. Ou ainda: Senhor, me lembra toda vez que eu for orar, pessoas que o Senhor quer que eu esteja orando, intercedendo, mesmo que eu não conheça. Mas um algo maravilhoso foi o que essa mulher fez. Ela tinha ali uma parede forrada de papéis, com diversos nomes, com diversos projetos. Um belíssimo exemplo daquilo que nós devemos fazer. Não estou falando que cada um aqui tem que fazer exatamente como ela, mas eu creio que cada um aqui, se buscar do Senhor, Ele instruirá na forma que nós podemos fazer para ter um tempo com Ele. É necessário apenas um meio para começar. E para que nós possamos começar, eu vou colocar novamente um louvor. Qual de nós aqui não tem algo que nós devemos orar, devemos pedir? Qual de nós? Tu estás acima de tudo, Senhor. Vou colocar novamente esse louvor. Tu estás entronizado Vamos acima de ficar em pé em nome de Jesus. Quais são os sonhos que o Senhor colocou em seu coração? Quais são os projetos de vida que o Senhor colocou em seu coração? Quais são as pessoas que você sabe que estão passando por lutas e dificuldades? Quais lutas e dificuldades você está passando? Feche os olhos nesse momento e comece a conversar com o Senhor. Comece a pedir a Ele para que Ele possa entrar na sua luta, para que Ele possa entrar na sua dificuldade. Fale com Ele dos problemas que você está passando. Fale com Ele aquele sonho que muitas pessoas até chegaram para você e falaram que esse sonho morreu, esse sonho acabou. Fale dos sonhos das pessoas que você ama. Fale da sua família, as dificuldades que ela está passando. Converse com o Senhor, como você conversa com um amigo. Assim como você conversa com o teu vizinho, com a pessoa que está na escola, com a pessoa que está no trabalho, o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu pedido. Então fale com Ele nessa noite, comece a treinar e peça: Senhor, entra com provisão na minha vida. Senhor, muda a história daquela pessoa. Senhor, aquela pessoa não tem o que comer. Envia para alguém lá, ou que seja eu ainda enviado para fazer isso. Ou ainda, Senhor, se é a tua vontade, coloca na minha mente pessoas que o Senhor quer que eu venha orar, quer que eu venha interceder. Essa é a instrução do Senhor, pois o Espírito Santo é aquele que ensina como devemos orar, como devemos buscar, como devemos ser, os sonhos que devemos clamar ao Senhor, os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Pai, como igreja do Senhor. Está aqui o teu povo, Senhor, o povo que se chama pelo teu nome. Nessa noite,
Senhor está de ouvidos abertos para ouvir o clamor da tua igreja, Senhor. Então, Senhor, eu te peço nessa noite, há uma série de pedidos, há uma série de clamores, há uma série de situações aqui, Senhor. Entra, Pai, com provisão, entra com providência, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Nós estamos apenas no início do ano, mas queremos, Pai, fazer um ano verdadeiramente diferente. Queremos, Pai, um ano de consagração, um ano de separação, um ano, Pai, que possamos passar mais próximos de Ti, Senhor. Então eu te peço, pedimos aqui, Pai, para o Teu Santo Espírito que venha nos instruir, venha nos ensinar nessa noite como devemos orar, o que devemos pedir ao Senhor, ao mesmo tempo nos ensinar aquilo que não devemos pedir e que devemos abandonar. Pois o Senhor é aquele, Pai, que instrui todas as necessidades, provém de todas as necessidades. E eu creio nisso, Pai, pois o Senhor é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que há de propósito em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu creio, Pai, que se cumprirá em nossas vidas. Então, papai, vem nessa noite, ouve o clamor do seu povo, ouça o pedido do seu povo, Senhor. Nós colocamos aqui, Pai, diante de Ti, apenas pedindo, Senhor, faça a tua vontade em nossa vida.